Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Graças ao nosso Deus pela oportunidade de mais uma vez, irmãos. Mais um dia vencido pela graça do Senhor. Glória a Deus. E estamos aí pela graça de Deus para ouvir a sua palavra. Meditamos os louvores. Eu acredito que Deus fala através dos seus louvores. A Bíblia diz que Deus, o que Ele faz no meio dos louvores, irmãos? Habita, ou Ele está sempre presente na adoração sincera e verdadeira. Hoje vamos meditar aqui no capítulo 2. Abra aí por gentileza, capítulo 2 de Neemias. Semana passada estávamos aí no capítulo 1. Falamos sobre 11 versículos, ou as verdades existentes nesses 11 versículos. E hoje vamos para o capítulo 2, irmãos. Semana passada falamos aqui sobre tempo de restauração. Quem estava aqui, diga amém. Amém. Semana passada falamos sobre tempo de restauração e algumas coisas interessantes que aconteceram aí com Neemias. E hoje no capítulo 2, irmãos, vamos falar aqui transformando o sonho em realidade. Amém. Quem tem sonho, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quero saudar nosso amigo, carinhosamente chamo de Zezé. Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Veio de longe? Veio lá da Gralha Azul, né? Glória a Deus pela tua vida. Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Vamos dar bem-vindo ao nosso irmão, todos juntos, dizendo: Sois bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Capítulo 2 de Neemias. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim, irmãos, se alguém quiser ler aí aqui no Data Show, eu vou ler aqui na versão King James, é um pouco mais clara a leitura dela. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: no mês de Nisan, Abib, isto é, entre março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu me havia apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo ele me indagou: por que teu rosto está entristecido? Estás enfermo? Isso só pode ser tristeza da alma. Então neste momento tive muito medo e justifiquei-me ao rei, que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estará triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Então o rei me perguntou, peço que ninguém converse, por gentileza, o que está desejando pedir? E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi: se for do teu agrado e do teu servo puder contar com a tua bondade, peço-te que me permitas ir a Judá, cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu reconstrua. Então o rei e a rainha, sentado ao seu lado, perguntou: quanto tempo levará esta viagem? E quando vai voltar? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Diante da anuência do rei, lhe solicitei, se for do agrado, poderia levar cartas do rei aos governadores da Transeufratênia, da província do Eufrates, a oeste, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa, e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência em que irei morar, visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando. E nesse sentido, o rei entendeu todos os meus pedidos. Sendo assim, parti em direção aos governadores do Eufrate ao oeste, e lhe entreguei as cartas. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei me enviou comigo. Sambalate, o Eronita, Tobias, o oficial amonita, não esconderam seu profundo desagrado
assim que notaram que havia algum interessado no bem dos israelitas. Versículo 11: cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência na cidade. Levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia não compartilhei com ninguém o que Deus estava colocando no meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele que eu estava montado. Desta maneira saí de noite pela porta do vale, fui até Ren-Hataim, porta do crocodilo, e até Shar Haspa. Tem umas palavras em hebraico aqui que depois tem a tradução do lado. Até Shar Haspohot, portão do lixo, e examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas e os seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante ao portão da fonte, até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava pudesse passar. Por isso decidi subir ao vale, e ainda de noite, avaliando o estado dos muros, finalmente retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais, aos demais, sobre a obra que eu iria realizar. Então lhes disse: vede que deplorável humilhação e situação encontramos, como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e as suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso eles exclamaram, olha o que o povo disse: levantemos, reconstruamos nossas muralhas, e cheios de ânimo se fortaleceram para a realização deste grande projeto. No entanto, quando Sambalate, o Eronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses feitos, zombaram de nós, desprezaram e questionaram: o que é que vocês estão tentando fazer? Quereis rebelar contra o vosso rei? Afirmei então: o Deus dos céus é quem fará que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nesta obra. E nós, os seus servos, apenas levantaremos e trabalharemos. Todavia, vocês não têm parte nem direito nesse memorial em Jerusalém. É um dos capítulos maiores, mas faz necessária toda a leitura. Pode tomar o seu assento, por gentileza. O capítulo 2 fala aqui, irmãos, e eu faz dias que venho meditando no livro de Neemias. No capítulo 2 você vai notar aqui que é o momento em que vai começar a transformar sonho em realidade. E nessa noite eu já iniciei essa palavra fazendo uma pergunta ao seu coração. Diante de tantas notícias negativas que nós temos vivenciado, quando você acorda pela manhã, liga lá o noticiário, assiste o jornal do dia, nós ouvimos tantas manchetes e reportagens de notícias ruins. Se eu perguntar para você quantas notícias ruins, negativas, quanto que você tem ouvido de coisas que não têm sido agradáveis nos últimos dias, talvez você vai falar que é muitas notícias ruins. Mas no capítulo 2 aqui do livro de Neemias, nós vamos ver, irmãos, que Neemias está vivendo uma época difícil, de grande dificuldade. Como eu falei para vocês aqui na semana passada, um dos tempos mais difíceis dentro da nação de Israel é o momento em que Neemias está reconstruindo as muralhas. Quem conheceu a nação de Israel e leu dentro da Bíblia Sagrada, você vai ver que essa nação é uma nação que sai do Egito. Quando ela chega em Canaã, ela é formada um povo. Depois disso ela começa a crescer. Vem o período que ela vai ter reis, profetas, e é o momento que eles começam a pecar e transgredir contra Deus, que Deus vai fazer com que esse povo, irmãos, vai passar quantos anos lá no cativeiro? 70 anos. Depois de 70 anos, Deus vai trazer o povo novamente para Jerusalém. Só que quando vai trazer esse povo para Jerusalém, a Bíblia vai nos informar que Jerusalém estava em ruínas. Jerusalém, que um dia havia a glória do templo de Salomão. Jerusalém, irmãos, que tinha o templo moldado de ouro, onde
viveu-se o ápice e a riqueza dos governos, agora estava apenas muralhas destruídas e as suas portas queimadas pelo fogo. E a Bíblia diz que a partir do capítulo 1, certo dia um jovem chamado Hanani, primo de Neemias, que morava em Jerusalém, 1.500 quilômetros da fortaleza no que estava Neemias trabalhando, ou seja, são 1.500 quilômetros, ele vai viajar e vai até lá, apenas numa visita, uma visita que pode mudar a história e mudou o curso da história bíblica, uma visita, irmãos, que veio transformar toda a história de Israel. Hanani, um homem simples que ninguém dava atenção para ele, o seu nome significa gracioso, aquele que tem graça de Deus, porque é pequeno, talvez não é conhecido, mas tem a graça do Senhor. Diz a Bíblia que ele vai visitar Neemias e ele vai informar para Neemias, numa pequena conversa, de algo que conquistava a cidade. Neemias pergunta para ele: e aí, como que está Jerusalém? E ele fala: Jerusalém está num estado crítico, as muralhas estão queimadas a fogo, os muros estão derrubados, as portas estão derrubadas, ou seja, está numa situação dramática, a ponto que Neemias recebe esta notícia, e a Bíblia diz que ele vai assentar-se e lamentar e chorar. Nós comentamos aqui semana passada, que Neemias sentiu a empatia do seu povo, ele sentiu a dor por aqueles que estavam lá. Neemias, ele vai jejumar e vai começar a orar ao Senhor, e no momento, irmãos, que ele vai orar ao Senhor, a Bíblia vai nos informar que ele orou 4 meses. Quantos meses? Do capítulo 1 até o capítulo 2, para ele chegar na presença do rei, foram 4 meses de oração. Neemias recebe, irmãos, o diagnóstico da cidade. A cidade está desta forma. A situação era tão caótica, tão crítica, que Neemias, a única coisa que ele vai fazer é chorar. Ele se assenta, chora e começa a jejumar. E a partir daquele dia ele começa a ter uma vida de jejum e oração. Para quê? Apenas para ter uma palavra de sabedoria diante do rei. Porque quando uma pessoa chegava-se diante de um grande rei, como era o rei Artaxerxes na época, o rei Artaxerxes dominava 180 países na época, ou seja, 180 províncias. Era o maior império. Um homem que, se alguém chegasse e falasse qualquer coisa diante dele que não agradasse, eles mandavam matar. Então Neemias precisava ter uma sabedoria, discrição, para chegar diante do rei e saber se expressar, mostrar a vontade dele e o desejo dele. Todavia Neemias, irmãos, era alguém de muita, vamos dizer assim, confiança do rei, porque ele era copeiro do rei. O que era o copeiro? Antes do rei se assentar-se no palácio, naquela mesa bonita, toda florida, cheia de alimentos, dos melhores alimentos que tinha, dos melhores bebidas, quem tinha que provar o vinho do rei era o copeiro. Se o rei fosse tomar uma sopa, quem tinha que tomar a sopa antes era o copeiro. Se o rei fosse degustar algum tipo de alimento, quem passava primeiro era Neemias. E por quê? Porque nesta época existiam aqui muitos complôs, existiam muitos atentados contra os reis. Então muitos reis morriam envenenados. E por isso se existia aqui os eunucos, os copeiros, para que eles viéssemos ser uma espécie de cobaia. Haja visto que Neemias ganhava muito bem. A história vai dizer-nos que os copeiros eram muito bem remunerados. Não apenas bem remunerado, mas ele tinha acesso à sala do rei, ele tinha acesso à rainha, ele tinha acesso ao lugar onde ninguém estava. Ele dormia nos melhores lugares, ele dormia perto do rei, porque tudo que o rei resolvia fazer, primeiro ele consultava Neemias. Ou seja, tinha momentos que Neemias estava, ou melhor, o rei estava triste e o rei chegava com Neemias. Então a posição desse homem aqui é interessante. Só que no momento que ele recebe esse diagnóstico, ele vai orar 4 meses. 4 meses apenas para chegar na presença do rei e conversar com ele. E ele faz isso. Diz a Bíblia que no capítulo 2, que passando-se 4 meses, por volta de março e abril, a Bíblia diz que ele nunca tinha estado triste na presença do rei. Sabe o que é isso? É que quando o rei estava triste, Neemias chegava e alegrava o rei. O rei estava lá de cabeça baixa, Neemias chegava com uma palavra de ânimo. Cada vez que Neemias se apresentava diante do palácio do rei, o rei olhava para a face de Neemias e já via o brilho da glória de Deus na face de Neemias. Porque Neemias era diferente. Porque crente que tem a glória de Deus também é diferente. Você acredita nisso? Diga amém.
Só que naquele dia Neemias estava triste. A Bíblia diz que naquele dia, irmãos, o rei vai notar a diferença no semblante, no rosto, na fisionomia de Neemias, porque ele estava cabisbaixo. Aplicando para a nossa vida significa, irmãos, que nem todos os dias também serão alegres. Nem todos os dias serão dias que você vai estar pulando, saltando. Nem todos os dias vai ser aqueles dias que você vai estar sorrindo. Vai ter dias, irmãos, que muitos vão olhar para você e vão notar: está triste, está acontecendo alguma coisa. Só que Neemias está triste, irmãos, por um grande problema. E o problema não era dele, o problema era da obra de Deus. Glória a Deus por pessoas que sentem tristeza, irmãos, não por causa dos seus problemas, mas pelos problemas da obra do Senhor. Alguém que se identifica, alguém que compra a causa. E é interessante aqui, irmãos, que a partir desse momento ele vai falar com o rei, e o rei vai conceder para ele a autorização para que ele fosse até Jerusalém. Quem está me entendendo, diga amém. Construísse novamente as muralhas de Jerusalém. Lembra que eu falei aqui semana passada, irmãos, que o poder de Deus, a glória de Deus não anula a responsabilidade humana? Porque Neemias poderia pensar assim: bom, para que construir muralha se Deus guarda a cidade? Para que construir muralhas se Deus não guardar e não vão vigiar o sentinela? Ele poderia pensar assim, mas não, ele vai fazer a parte dele, demonstrando para nós, como eu falei aqui da parte da máscara, como eu falei aqui aquele dia que nós precisamos fazer a nossa parte. Não saia de casa e deixe a porta aberta dizendo assim: Deus guarda. Não saia de casa, irmãos, e saia de qualquer forma dizendo assim: porque Deus vai me proteger. A glória de Deus, ou melhor, o poder de Deus não anula a tua responsabilidade que você tem de cuidar da tua vida, irmãos, e cuidar daquilo que você tem. E a Bíblia vai dizer então que ele vai construir as muralhas. Eles vão construir. Só que antes disso, veja a sabedoria desse homem. Neemias, primeiramente, para construir, para realizar, colocar em prática isso que está no seu coração. Note que ele recebe informação. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O diagnóstico, ele não tinha ido em Jerusalém. Ele apenas tinha recebido a informação. Ou seja, ele recebeu a informação: Jerusalém está, uma tragédia. Automaticamente, quando você recebe uma informação, se alguém chegasse para você e falasse assim: o bairro tal está terrível, está arrasado, você automaticamente já imagina. Ele imaginou como que estava aquele lugar, mas ele não foi lá. Aí o que Neemias vai fazer? Neemias vai ter que ir lá. Ele se prepara. Só que para ir lá, ele não vai de qualquer jeito. Neemias não é imprudente. Neemias não toma ação precipitada. Neemias não é como eu, como muitos de nós, porque eu preciso mudar muito nessa questão. Porque Neemias é alguém que ora 4 meses, ele chega diante do rei, ele vai conversar com o rei, ele pensa no que ele vai falar, ele pensa que jeito que ele vai sair. E note aqui que a partir desse momento aqui, ele vai pedir para ir a Jerusalém, só que ele vai pedir cartas por ele. Ele vai pedir cartas para que quando ele fosse passar na fronteira, que tinha um rio, que tinha uma ponte, que tinha soldados lá, ele tivesse autorização. Ele vai pedir cartas, mas para que quando ele chegasse na cidade de Jerusalém, ele fosse falar com um homem chamado Asaf. E esse homem Asaf ia fornecer madeiras para Neemias fazer as portas e construir uma casa para ele. Ou seja, Neemias pensa em tudo. E aqui é interessante, irmãos, que eu entro nessa palavra aqui nesta noite. O que Neemias fez, o que ele precisou fazer, e o que nós precisamos fazer, assim como ele, para realizar sonhos na nossa vida e na obra de Deus. A primeira coisa, irmãos, ele recebe a notícia, e ele poderia pensar assim: não tenho nada a ver com isso, eu vou cuidar do meu trabalho, eu sou copeiro. E talvez alguém vai pensar assim: não, mas Neemias já morou em Jerusalém. Neemias nunca morou em Jerusalém. Neemias nasceu no cativeiro. É o ano 444 a.C. Neemias nunca foi lá. Apenas era a cidade dos seus pais. Ele se preocupou com aquilo que ele recebeu como herança, ou seja, do legado que os pais deixaram para ele. Só que Neemias, a Bíblia vai dizer aqui, irmãos, que ele acreditou numa promessa, porque ele sabia que Neemias conhecia a Bíblia, irmãos. Quem não conhece Bíblia não pode reivindicar promessa. É por isso que tem muita gente que vive por baixo do opróbrio, vive passando muitas vezes por certos problemas e não sabe que você precisa buscar dentro da palavra a solução para aquilo que você está passando. Como assim? Neemias, ele entende que aquilo que está acontecendo não era de acordo com a vontade de Deus, então ele vai
buscar em Deus numa promessa, ele busca numa promessa, que está lá no capítulo 1, versículo 8, que Moisés disse assim: se um dia a nação fosse levada para outra terra, que se lá eles se arrependessem, Deus traria eles novamente para a terra deles e edificaria, ou seja, fortaleceria eles naquele lugar. Neemias lê isso e entende e começa a orar para Deus, e na oração do capítulo 1 ele reivindica isso. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Irmãos, primeira coisa, sonhos relacionados à obra de Deus, sonhos relacionados ao projeto de Deus. Primeira coisa, nós temos que acreditarmos que Deus é conosco. Nós temos que acreditar em tudo que Deus falou para nós. Eu não sei se você tem promessas individuais na tua vida. Eu não sei que tipo de promessa você já recebeu na tua casa, na tua família, para os teus filhos. Mas eu acredito em nome de Jesus Cristo. Eu não sei que promessa que é. E eu não sei se até você já não pegou um sonho, quero de Deus assim, disse assim: esse sonho aqui eu não quero mais. Engavetou esse sonho. Mas eu creio em nome de Jesus Cristo, que se esse sonho, em nome de Jesus, estiver com base na palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus vai realizar para a glória dele. Segunda coisa aqui, que Neemias vai buscar antes de tudo, ele vai buscar no Deus do impossível. Ou seja, o Deus de Neemias, ele mesmo vai falar no capítulo 2, versículo 18, dizendo assim que esse Deus, o Deus tinha sido misericordioso com ele, para que ele chegasse na presença do rei. Sabe por que Neemias foi falar com o rei? Porque Deus abriu uma porta para ele. Sabe por que Neemias teve sucesso na sua obra? Porque Deus foi na frente dele. Quem realiza sonhos é Deus que vai na nossa frente, é Deus que vai fazendo. O homem pode ter sabedoria, o homem pode ter estratégia, mas se Deus não for conosco, não acontece nada. Se Deus não estiver no projeto, irmãos, é um projeto frustrado. Então nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu digo para você e peço para que você creia nesta palavra. Irmãos, Deus pode fazer o teu sonho ser realizado. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Deus faz para a glória dele, para a honra dele. A Bíblia vai nos informar aqui também que Neemias vai realizar um sonho, mas ele aproveita uma oportunidade. E mais do que isso, Neemias vai criar uma oportunidade. Como eu disse, Neemias poderia receber a informação e o diagnóstico e ficar quieto, mas ele recebeu a oportunidade. Ele sabia que aquela ali era a hora de agir, e ele agiu no tempo certo. Só que quando é que Deus realiza sonhos? Diga comigo, quando é que Deus realiza sonhos? Primeira coisa, quando o teu sonho, eu não sei que sonho que você tem, está alinhado. Sabe o que é alinhado? Com o sonho de Deus. Como assim, pastor? Quando o teu sonho está alinhado com a vontade de Deus. Coloque aí para mim 1 João 5,14. Quando o meu sonho e o teu sonho estiver alinhado com a vontade do Senhor, Deus começa a realizar sonho. Tem gente que tem sonho de ser milionário. Se não estiver alinhado com a vontade de Deus, nunca vai ser milionário. Tem gente que tem sonho de ter fazendas. Tem gente que tem sonho de ter várias casas. Mas se não estiver alinhado com a vontade de Deus, não vai ter. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua, ele, e se não for da vontade dele, ele não ouve. Então tem gente que está lutando por sonhos, que não está alinhado com a vontade de Deus. Eu não sei qual é o sonho que você tem, mas se esse sonho estiver alinhado com a vontade do Senhor, eu acredito que esse sonho um dia, para a glória de Deus, vai se realizar. Só que não basta apenas sonhar. Você vai notar que Neemias aqui tem um sonho. E primeiramente o sonho de Neemias é como cantou aqui o Gessé. Ou seja, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10:31, tudo que for fazer, fazer para a glória de Deus. Neemias ia construir as muralhas, não era para colocar uma placa escrita aqui Neemias fez uma grande muralha para que o nome dele fosse engrandecido. Neemias não queria construir uma muralha para criar uma moral diante de ninguém. Neemias queria construir as muralhas para que o nome do Senhor fosse glorificado. O sonho de Deus vai se realizar na minha e na tua vida, mas o dia que eu pegar esse sonho, o dia que eu pegar esse projeto e falar para Deus assim: Senhor, isso aqui é para a tua glória. Se você quer um ministério, você quer ser um pregador, seja, mas Deus vai fazer se for para a glória dele. Se você quer ser um missionário, Deus vai fazer, mas vai fazer se for para a glória dele.
Deus pode te dar um comércio, Deus pode te abençoar, Ele escancar a porta, mas se for para a glória dEle. Ou seja, tudo que Ele vai fazer na tua vida e através do seu sonho, precisa passar por essa parte da glória dEle. E a Bíblia ainda vai nos informar que nós precisamos entender esse versículo aqui, 1 João 5,14, porque se nós não entendermos que é da vontade dEle, com certeza não se realiza. Eu já vi dentro da Bíblia Sagrada muitos homens tentando fazermos aquilo que não era para fazer. Davi tinha um sonho de construir um templo para quem? Para Deus. Era para Deus. Só que mesmo assim, era para a glória de Deus. Só que chegou o ponto que Deus também falou assim: não, não é você que vai construir, é o seu filho Salomão que vai fazer. E Davi poderia dizer: Senhor, mas deixa eu fazer. Não, é o teu filho. O que eu tenho para você é isso, o que eu tenho para o teu filho é isso daqui. E é assim dentro da igreja, irmãos. O que Deus tem para a irmã Helena, talvez não tenha para o irmão Marcos, mas o que Deus tem para o irmão Marcos, talvez não tenha para a irmã Daniele. O que talvez Deus tenha para a irmã Daniele, não tem para o irmão Pedro. O certo é que Deus tem coisas boas e maravilhosas para todos os seus filhos. Eu creio, irmãos, que o nosso Deus é um Deus que usa a nossa vida para a glória dEle. Ele te escolheu. Quantos aqui são escolhidos de Deus? Ele não te escolheu para casa. Há um sonho, um projeto que Deus vai fazer. Esse aqui, eu sinto a graça de Deus. Há um sonho, um projeto que Deus vai fazer através da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Que o nome do Senhor seja glorificado. Mas não basta apenas sonhar, irmãos. Não apenas se você imaginar. Não adiantava Neemias pegar um cartaz, pegar uma planta, desenhar as muralhas de Jerusalém, as 12 portas, colocar no quarto dele e dizer assim: bom, está aqui, eu quero isso, está aqui o meu sonho. O que Neemias faz? Mas o texto vai dizer aqui, capítulo 2, versículo 4, que quando ele vai falar com o rei, ele disse assim: então o rei me perguntou: o que está para me pedir? E neste instante ele falou assim: fiz uma oração rápida. Olha que interessante. A oração de Neemias do capítulo 1 leva quantos meses? 4. A oração do capítulo 2 leva alguns segundos. Porque o rei faz uma pergunta para ele. Antes de ele responder para o rei, ele diz: eu fiz uma oração rápida. Ou seja, não levou nem um segundo. O nosso Deus é o Deus que ele ouve a oração de 4 meses, como ouve a oração de segundos. E o que isso nos ensina? Nos ensina-nos que um homem de Deus que deseja realizar sonhos para a glória de Deus, ele precisa ter dependência do Senhor. Ou seja em todo tempo. Ele estava aqui, mas ele poderia toda vez esquecer de Deus, mas rapidinho orou ao Senhor. O pensamento, eu acredito que essa oração aqui é a oração no Espírito, pensando em Deus, porque o texto vai falar claramente aqui que ele orou ao Senhor. E orando a Deus, ele vai fazendo um pedido para o rei. E isso demonstra que quem quer realizar sonhos, primeiro, eu vou repetir, o teu sonho tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Segundo, você nunca pode esquecer de partir primeiro para a oração. Tudo que você for fazer diante do sonho, do propósito, que esteja alinhado com a vontade de Deus, precisa, eu creio assim, estar em oração. Porque sem oração nós não conseguimos nada. E tudo que nós conseguimos sem oração é como um castelo de areia, que a pessoa vai construindo bonito. Está lá no livro de Salmo 73. É como o ímpio vai construindo tudo belo, bonito. No final da sua vida, a Bíblia diz que Deus faz assim: porque fez, mas fez sem a dependência de Deus. Lembra da Torre de Babel? Bonita, linda e muito alta, cresceu, mas não era da vontade de Deus, virou confusão. O que é de Deus, irmãos, permanece, no nome do Senhor é glorificado. Eu creio assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Só que ele parte para a oração. Ana tinha um sonho. Você conhece muito bem a história. E Ana orava, e o sonho não acontecia. O dia que ela falou assim: Senhor, esse filho é para o Senhor, ou seja, é para a tua glória, automaticamente Deus abriu o ventre de Ana. E depois disso nós vamos entender aqui que Ana realizou sonhos, mas primeiro ela tinha uma vida de oração. Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. Vamos orar pelos nossos sonhos? A minha esposa falou comigo assim muitas vezes, ela fala:
Eu guardei isso no meu coração. E está ali minha esposa que é prova disso, por coisas materiais. Eu só orava por ministério. Senhor, me dá sabedoria, me dá graça. Senhor, me abre o entendimento na palavra. Só isso. Só Bíblia. Senhor, questão de ministério. Só isso que eu orava. E saúde, graça e proteção para fazer isso. Ou seja, meu propósito era isso. E é ainda, para a glória de Deus. E ela falava, Deus não deu a nossa casa ainda porque você não ora por isso. E eu sei que é verdade. Porque se nós orar por um projeto, tenha certeza. Porque um dia eu falei com Deus assim, nós não tinha carro para fazer algo de Deus, mas quando eu comecei a pregar, eu ia de ônibus, ia por vários lugares de ônibus, pagava passagem, ia de terno e gravata e voltava de ônibus. E nós precisávamos de um carro para fazer a obra de Deus. Só que eu falava e fiz uma oração e minha esposa leu, nem que seja um Fusca do motor fundido. Sabe o que Deus deu? Um Fusca do motor fundido. Porque Deus pede. Se você ficar pedindo aquilo, com certeza nós vamos receber aquilo. Eu acredito então porque Neemias ora, mas Neemias vai orar e vai pedir, mas ele vai receber do Senhor. Ele vai projetar aqui. Eu tenho certeza que Deus abriu o seu coração, Deus realizou, porque estava dentro do propósito deles. E tem muitas coisas que Deus quer realizar na tua vida. Eu creio que Deus quer salvar teu filho em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Deus quer te dar uma casa abençoada, mas se essa casa for para a glória de Deus. Eu creio que Deus quer nos te abençoar ministerialmente, te dar saúde em nome de Jesus. Se essa saúde for para glorificar o nome dEle, se essa saúde for para vir na igreja louvar o nome dEle, se essa saúde for para você fazer a obra dEle. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Terceiro, Neemias, capítulo 2, versículo 15. Se quiser colocar para mim. Neemias diz assim, ó, por isso decidi subir ao vale de noite. Olha o que Neemias fez. Presta atenção. Quantos quilômetros tinha de Jerusalém até a cidade de Suzã que Neemias estava? 1.500. Não sei quem já foi para o Mato Grosso, Amazonas, porque lá não. Só que Neemias não foi de ônibus, nem de BLW, rápido, uma rodovia, a cavalo. Então eu nem sei quantos dias levou para chegar lá, ou meses, mas eles foram. Quando Neemias chega lá, você vai ver aqui no versículo 11, eles ficam 3 semanas lá. Neemias chega em Jerusalém, mas ele não chega já se mostrando. Ele chega só estou observando. Só observando. Vai notando. Neemias não sai de dia no horário do almoço, batendo a mão no peito, se mostrando para as pessoas, os inimigos, as outras pessoas, quem quer esse forasteiro, o que ele veio fazer. Neemias sai de madrugada, mas não tinha ninguém. Ele pega alguns amigos, os cavalos, e sai na madrugada, de noite, todo mundo dormindo. O que Neemias faz? Ele vai dar a volta na cidade e ver as muralhas, aonde precisa ser construído, aonde precisa ser reparado. Ele vai rodeando, aqui precisa, porta do vale, porta do lixo. Ele vai vendo, aqui está feia a situação, aqui vai precisar mais disso, aqui mais pedra. Ou seja, Neemias faz uma avaliação, ele avalia a realidade do que está acontecendo. Por isso no capítulo 2, aqui no versículo 15, ele vai dizer assim, ó, por isso decidi subir ao vale de noite, avaliando o estado dos muros. Avaliação. Quem deseja realizar sonhos, com certeza precisa fazer uma avaliação da realidade. Ou seja, se você quer chegar em algum determinado lugar, se você está aqui, você quer chegar lá, você tem que avaliar como que você está hoje. Você não pode colocar uma meta, colocar um projeto lá, se você não sabe nem como que você está aqui. Eu poderia fazer uma pergunta para você diante disso. Neemias, mas ele entende a realidade. Ó, Jerusalém está assim, 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 assim. Bom, se Jerusalém está assim, assim e assim e assim, eu vou precisar fazer isso, isso e mais isso. Diga amém. Amém. Na minha vida e na tua vida não é diferente. Como que está a tua vida espiritual? Qual é a realidade da tua vida espiritual? É tempo de restauração. É tempo de Deus restaurar, tirar o que está de entulho e colocar algo novo. Mas para colocar algo novo, precisa fazer uma avaliação. Como está a tua vida com Deus? Precisa orar mais? Precisa de mais jejum? Ou precisa de menos? Quanto tempo você não jejua? Como que está a tua leitura da Bíblia Sagrada?
Quanto tempo você dedica para ler a Bíblia? Você tem pegado algum dia e lido, feito uma leitura da palavra do Senhor? É uma avaliação de como que está a tua vida espiritual? Você costuma renunciar àqueles desejos e pensamentos negativos que vêm? Aquela vontade de olhar uma coisa que não dá para olhar? Se costuma mortificar? Ou seja, como que está a tua realidade espiritual? Se fosse para dar uma nota de 0 a 10 da tua vida espiritual hoje, que nota você daria para a tua vida? Mas não apenas o espiritual, mas se fosse notar aqui, vamos partir para o casamento. Como que está o teu relacionamento? Como que está o diálogo com o teu cônjuge? Como que está a tua conversa com o teu companheiro e com a tua companheira? Vocês costumam conversar? Vocês dormem no mesmo quarto? Vocês têm os assuntos, vocês têm sonhos em comum? Ou está difícil a situação? Se fosse para você dar uma nota de 0 a 10 no teu casamento, no teu relacionamento, que nota você daria? Aí talvez você diga, pastor, meu casamento está na nota 5. Tá, se está uma nota 5, o que precisa para chegar num 6? O que precisa para chegar num 7? Num 8, num 9, num 10? O que significa isso? É que Neemias ele faz uma avaliação. Ele entende a realidade do que ele precisa. É como aqui na igreja, gente. Nós estamos aqui atrás numa fase de construção. O irmão Cleide está responsável por isso. Ou seja, foi feita uma avaliação e está sendo feita uma avaliação. Aí eu faço uma avaliação e diz assim, bom, a construção da igreja vai precisar de X tijolos, X cimento, X isso, X isso. Ou seja, diante do que precisa, você vai em busca daquilo. Irmãos, e o que precisa na tua vida espiritual para ela ser edificada? O que precisa na tua vida espiritual para ela voltar a ser aquela vida espiritual que você tanto desejou, ou tanto Deus quer que seja? Aquela vida do começo. O que precisa nesse casamento? Mas o que precisa dentro dessa casa, na tua vida, para que ela volte novamente a ser aquilo que era? Para que você volte novamente, não por Neemias ficar triste, mas volte a se alegrar e ter alegria no teu coração novamente. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Neemias vai avaliar a realidade, porque se nós não tivermos uma realidade, veja bem, se eu não tiver uma realidade, eu vou dar um exemplo meu com a minha esposa aqui. Poderia dar um exemplo de qualquer um. Como que está o meu casamento? Se eu não tenho noção de como que está, como que eu vou melhorar? Mas a partir do momento que nós conversamos e eu faço uma pergunta para mim mesmo, como que está? O que eu como marido preciso fazer? O que eu como marido estou fazendo de errado que a minha esposa não gosta? O que eu como esposa não faço que deveria fazer como esposa? O que eu como filho de Deus, um filho, um jovem, deveria estar fazendo para ser considerado um jovem de Deus? O que eu como um pai deveria estar fazendo para ser considerado um pai segundo o coração de Deus? O que eu como pastor, será que como pastor eu estou sendo um pastor que agrada a Deus? E eu faço uma pergunta, mas que não é para vocês, é uma pergunta para mim. Senhor, que tipo de pastor eu sou? O que eu não estou fazendo? O que eu estou fazendo de errado? É uma avaliação. E a partir do momento que você tem uma avaliação, você vai em busca daquilo que você não tem, e você vai tirando aquilo que está te atrapalhando, e eu tenho certeza que você vai caminhando para o teu sonho, e o nome do Senhor será glorificado. O que precisa? Além de avaliar a realidade, agora vem depois. Olha aqui, imagina Neemias, um mapa, porque com certeza tinha. Bom, as muralhas estão aqui. Essa aqui vai tantos trabalhadores, essa aqui vai tantos, essa aqui vai X. Se você ler o livro de Neemias, olha, o livro de Neemias é considerado o maior livro de liderança da história. Está entre os 10 maiores líderes da história, secular e tanto religioso. Neemias é estudado nas universidades americanas, quando se trata de liderança, para você ver o tamanho da bagagem desse livro aqui. Se nunca leu o livro de Neemias, destrincha ele. Faça isso em nome de Jesus. Agora que Neemias, ele avalia a realidade, depois que ele avalia a realidade, ele sabe aonde que ele quer chegar. Capítulo 2, versículo 4. Por quê? Porque ele avaliou a realidade e ele sabe exatamente o que ele quer. Ou seja, como que era, ele avaliou e vai ver, não precisa fazer isso. Eu pergunto para vocês,
Qual é o teu sonho? Aonde você quer chegar? Que tipo de pessoa você quer ser? Nós fazemos aqueles projetos no início do ano, virado de ano, e às vezes colocamos no papel assim: esse ano eu vou ser um marido melhor, esse ano eu vou ser um pastor melhor, esse ano eu vou ser uma pessoa melhor, um funcionário melhor. E você vai fazendo uma avaliação daquilo que você quer. Neemias aqui, ele tem algo claro, mas aonde ele quer chegar. Ele sabe quantas portas ele precisa reparar, ele sabe quantas pedras vão precisar. Ele faz uma avaliação, se você vai notar lá para frente, a partir do capítulo 5 e 6, ele sabe exatamente quantos trabalhadores vai precisar em determinadas portas. Nessa porta aqui, tantos trabalhadores. Nessa outra porta aqui, X trabalhadores. Porque ele tem uma noção do que ele precisa para alcançar o seu sonho. Agora, todo sonho, diga comigo, todo sonho, tem inimigos que vão te impedir de você alcançar esse sonho. E os inimigos piores não são aqueles que estão fora, são aqueles que estão. Neemias, irmãos, tinha pelo menos 2 inimigos internos. A Bíblia vai falar aqui no capítulo 2, versículo 2, que Neemias estava triste. Ou seja, olha, ele estava triste, desanimado, e nunca tinha estado triste antes na presença do rei. Mas a situação de Neemias no momento era tristeza. Eu pergunto para você, presta bem atenção aqui, partindo até dos irmãos que são líderes, por exemplo, do departamento, até um pai de família, você é líder na tua casa. Irmão, quando você tem um projeto de Deus, ou um projeto que seja um sonho, é fácil, melhor dizendo, é fácil realizar sonho quando você está triste? Quando você está desanimado? É a mesma coisa que o pastor chegasse aqui para os irmãos, um grupo de jovens aqui, e falava: jovens, vamos fazer isso, esse é o meu projeto. Dá um exemplo, a pessoa está animada, mas chega aqui e o fulano está desanimado. O que ele vai pensar? É um grande obstáculo, ou seja, aquela tristeza. E eu tenho certeza que quando você está triste, é um grande problema, um grande obstáculo, um grande inimigo, o desânimo para nós realizar sonho. Imagine que se o irmão Cleito, se os irmãos aqui, os irmãos da igreja chegassem: pastor William, vamos fazer uma reforma na igreja. Eu estou desanimado, não vou fazer nada. Sai alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa aqui em casa para melhorar. Deixa que todo mundo desânimo aí. Vamos fazer alguma coisa para melhorar os jovens. Estou desanimado. Vamos fazer alguma coisa para melhorar os irmãos, os varões, as irmãs. Está todo mundo desanimado, pastor. Acontece uma coisa? O desânimo é um inimigo mortal. Sabe por que tem muita gente que não está aqui? Por causa do desânimo. Sabe por que tem muita gente que às vezes o casamento está uma desgraça? Por causa do desânimo. Sabe por que tem muita gente que está deixando-nos de viver uma vida abençoada? Por causa do desânimo. Não deixe, em nome de Jesus, as piores épocas da minha vida, no ministério, é momentos que vem aquele desânimo. Porque quando tem desânimo, você não quer orar. Quando tem desânimo, você não quer ir para a igreja. Quando tem desânimo, você não quer, melhor dizendo, ler a Bíblia. Você desanima de todo o resto. Se a pessoa chega e te faz um convite para fazer alguma coisa, você está desanimado, você não vai, você não quer, você não tem motivação. Então, desânimo é um obstáculo. Só que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas nele bom ânimo. É por isso que Josué está desanimado e Deus anima ele. Tem bom ânimo. Ou seja, a obra de Deus, irmãos, tem desânimo. A obra de Deus tem dias que você chora. A obra de Deus, eu teve dias já, irmãos, não nessa igreja, mas numa outra congregação, que eu já chorei no piso, de molhar o piso, dizendo: Senhor, por favor, Pai, me tira daqui. Porque a tristeza era tão grande, irmãos, com a obra de Deus, porque a obra de Deus tem dificuldade. A obra de Deus, irmãos, é um caminho, um junco de espinho, é truncado. Ou seja, para fazer a obra de Deus, irmãos, não é tapinha nas costas e bajulação. A obra de Deus, irmãos, tem dores, a obra de Deus tem tristeza, mas o nome do Senhor é glorificado e Deus está contigo. Neemias entendeu isso, irmãos, que a ponto que os homens que trabalhavam com ele estavam numa tristeza tão grande. E ele mesmo disse assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, irmãos, é Deus que nos dá ânimo. Irmãos, é Deus que me dá ânimo de pregar essa palavra aqui. É Deus que me dá ânimo de vir para esta igreja aqui. É Deus que me dá ânimo de continuar congregando aqui. É Deus que me dá ânimo de continuar diante de coronavírus, diante de crise, diante do preço lá em cima.
Deus vai te dar ânimo para você continuar fazendo para Ele, para a glória dEle, em nome de Jesus. Eu sinto a graça de Deus. Segundo, inimigo, está no versículo de número 2 ainda no final, diz assim: neste momento tive, vê se vocês sabem, medo. Na outra versão está temor. Neemias, por um momento ficou com medo de falar com o rei. Pensou, será que se eu for falar com ele na minha cabeça não vai? E o medo nos é algo que atrapalha eu e você de realizar sonhos. Eu sei disso e é verdade. Teve gente que já perdeu grandes oportunidades na vida, inclusive eu, por medo de tomar decisões. O medo nos atrapalha. Tem gente que já era para estar triunfando nas promessas de Deus, avançando na vida financeira, avançando em todas as áreas, aí, várias áreas, por causa do medo. O medo nos faz pegar os talentos que Deus colocou na minha e na tua mão, e ao invés de nós multiplicarmos, vamos lá e enterramos. Se Deus, irmãos, falou para você: eu te entreguei um talento, te entreguei um ministério, te entreguei um chamado, não terre em nome de Jesus. Ah, pastor, porque eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de fazer o que vão falar de mim, eu tenho medo do que os outros vão pensar. Irmãos, deixa para lá, o compromisso é com Ele, não tenha medo, e não enterre aquilo que Deus colocou na tua mão, porque o medo é um obstáculo de quem realiza sonho. Você vai ver, Josafá está com medo, irmãos. E olha o que o Senhor diz para Josafá, irmãos. Deus fala para eles, diz assim: prestai atenção todo Judá, vós habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenha medo, não se assustem por causa dessa grande multidão que se dirige contra vocês, porque essa luta não é de vocês, mas de Deus. Irmãos, Deus está conosco. Então, o dia que está dizendo assim: pastor, eu estou com medo do coronavírus, eu estou com medo da morte, eu estou com medo do que vai acontecer no futuro, eu estou com medo em relação à minha saúde, irmãos. Creia, se você está fazendo a vontade de Deus, irmãos, eu creio em nome de Jesus Cristo, Deus vai dar vitória, Deus vai nos dar uma saída, para que o nome dele seja glorificado. O medo é um obstáculo, diga comigo: o medo é um obstáculo, o desânimo também, irmãos. Mas aqui vem outro problema ainda. O texto vai dizer, capítulo 2, versículo 10: os inimigos de fora, eu falei dos inimigos de dentro, amém? Inimigo de dentro, desânimo e agora os inimigos de fora, está no versículo 10. Ouvindo Sanbalate, o Horonita e Tobias, o servo do Amonita, lhe desagradou. Sabe o que é isso? E quando você está alegre para realizar sonho, existe um que, a hora que ele vê você sorrindo, automaticamente ele começa a chorar. Sabia que tem gente que quando vê você feliz, ele se entristece? Sabia que quando tem gente que vê você chegando com um carro bonito, ao invés de ser legal, ele diz assim: o que está acontecendo? Tobias se entristeceu por ver Neemias ali, os que eles iam construir uma muralha, que eles iam realizar um sonho, e já desagradou. Isso fala de inveja. Se tem uma coisa, irmãos, que todo aquele que realiza sonho precisa enfrentar, é a vida dos invejosos. E quem são os invejosos? É aqueles que queriam realizar o mesmo sonho que você, só que não tem a mesma coragem que você está tendo. É aquela pessoa que você começa a fazer alguma coisa para Deus, mas ele diz assim: se fosse eu faria assim, mas ele nunca faz. Tem gente que, se você cantar, pegar o microfone e começar a louvar a Deus, ele vai te criticar, mas ele não tem coragem de fazer. E ele te critica só porque ele queria estar no teu lugar. Tem gente que tem inveja da tua casa, tem gente que tem inveja do teu casamento, tem gente que tem inveja do trabalho que você tem. E a inveja é tão, desculpe a palavra que eu usar, mas é a palavra exata, desgraçada. Não é palavra, é sem graça mesmo, desprovido de graça. A inveja, sabe por quê? Porque o invejoso às vezes ele tem inveja, não daquilo que você tem de grande, às vezes daquilo que você tem tão simples. Por exemplo, a vinha de Nabote, algo simples, mas era dele, era pequenininho, mas era dele. Mas o inimigo botou o olho lá e queria. Às vezes você tem uma casinha tão simples, mas é tua, e tem gente que tem inveja.
Aí o camarada, nós temos um ministério pequeno, e tem gente que, o inimigo principalmente, quer aquele. É como aquela história do vagalume e da serpente. Que a serpente começa a correr atrás do vagalume, correr, e vai correndo, e o vagalume vai por aqui, e a serpente vai atrás, de repente o vagalume para, cansado. Por favor, o que você está correndo atrás de mim? O que você quer de mim? Eu não faço parte da tua cadeia alimentar. Aí a serpente diz: é que eu não gosto do teu brilho me incomoda. E assim é na nossa vida. Às vezes tem gente que quando você canta se incomoda, tem gente que quando você prega se incomoda, tem gente que quando você ora se incomoda, tem gente que só o fato de você vir para a igreja se incomoda, tem gente que só de saber que você é crente ele já se incomoda. Mas em nome de Jesus Cristo, maior é Deus do que a inveja, maior é Deus do que aquele que está no mundo. Eu creio em nome de Jesus. A outra arma do inimigo está no capítulo 2, versículo 19. O que os inimigos fizeram? A Bíblia vai dizer assim, que eles zombaram de nós. A zombaria é algo terrível. A zombaria, ou seja, é uma forma do inimigo tentar totalmente achatar. Essa é a palavra, achatar a tua autoestima. É fazer isso aqui, ó. Você está animado, você está feliz, você está empolgado. O inimigo chega e faz isso aqui, ó. Fica quieto. É a mesma coisa que você pegasse esse microfone aqui para pregar, e você viesse aqui pela primeira vez pregar. Eu vou fazer algo para Deus. Você está empolgado. De repente você olha no banco e algum está lá dizendo assim, olha lá, ó, zombando do teu trabalho, zombando do casamento, zombando da família, zombando da tua vida. E pior do que isso, existe um inimigo que está por trás de homens, que a nossa luta não é contra carne e sangue, que se chama Satanás, que ele quer zombar dos crentes, zombar da igreja, zombar dos pastores, zombar do evangelho, zombar da igreja. Mas não ligue para esse tipo de zombação, porque o inimigo quer zombar e quer fazer com que você venha entrar no mesmo nível. Mas Neemias nunca se rebaixou no mesmo nível. O inimigo falava e ele só falava, mas eu tenho uma grande obra para realizar, eu estou fazendo uma grande obra para Deus. Em nome de Cristo, nós não vamos dar ouvido para aquilo que o inimigo está falando lá fora, não vamos dar ouvido para aquilo que fala dos crentes, do ouvido do evangelho. Ou seja, vamos ouvir aquilo que Deus tem ao nosso respeito e cumprir aquilo que está no nosso coração. O texto vai nos mostrar aqui, eu já vou encerrar, quais as ações que precisam ser tomadas. Olha aqui o versículo 2, versículo 12, coloca para mim por gentileza, 2 e 12. Esse aqui é fenomenal, mas guarde isso, essa palavra aqui para você. Atitudes de quem realiza sonhos. Diga comigo, atitudes de quem realiza sonhos. Olha o que Neemias fez: levantei durante a noite e saí com alguns dos meus amigos, todavia não compartilhei com ninguém. Tem sonho? Não conta para ninguém. O erro de José do Egito, se for ter um sonho e chegar para os seus irmãos e dizer assim, eu tive um sonho. O dia que ele falou que ele tinha um sonho, automaticamente pegaram ele, ó. Então não conta para ninguém. A hora que você estiver construindo o teu sonho, muita gente vai lá e dizer assim, olha lá, já está fazendo, não tem mais como parar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Segunda atitude, ele busca ajuda de quem pode realmente fazer. Neemias poderia bater no peito, não, Deus está comigo, não preciso de rei nenhum, não preciso desse rei ímpio aí, o Artaxerxes. Não, mas ele vai buscar quem ele sabe que pode ajudar. Tem gente que pode nos ajudar. Aquele patrão, talvez que você dizer ímpio, mas ele pode ajudar. Aquele vizinho que talvez você ache assim, esse homem é terrível, às vezes ele pode nos ajudar. Deus vai usar pessoas que você nem imagina, mas para tentar ajudar você a realizar o teu sonho. Eu creio em nome de Jesus. O que Neemias tinha? Clareza do propósito que estava no seu coração. Não tinha nada que embaçava a visão do Neemias no sentido, será que vai dar certo? Será que isso aqui vai acontecer? Não, mas Neemias sabia o que ele queria. Eu pergunto para você, você sabe o que você quer? Quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve, certo? Quem não sabe qual caminho seguir, qualquer caminho serve. Qual é o teu sonho, o teu projeto para a obra de Deus? Qual é o teu projeto para a tua casa? Outra coisa que Neemias fez, mas Neemias fez o que era possível. Se você ler o capítulo 2, você vai encontrar vários verbos aqui. Verbos como levantei, saí, fui, vim, falei, me dirigi, decidi. Isso fala de ação. Deus é poderoso para cumprir.
mas quem tem que agir somos nós. Está entendendo? Diga amém. O que Neemias tinha? Uma visão proativa do futuro, ou seja, proatividade. O que é proatividade? É uma pessoa que vai fazer uma coisa hoje, mas ele pensa no José do Egito. Ele vai pensar nos anos das vacas magras e vai pensar nos anos das vacas gordas. Sim ou não? Ou seja, ele vai pensar nas duas etapas. Ele vai pensar agora e vai pensar no amanhã. Assim foi Neemias. Jesus da mesma forma, presta atenção no que está falando. Jesus falou lá em Lucas capítulo 12, se um homem, ou melhor, Lucas 14, se um homem for construir uma torre, primeiro ele tem que fazer o quê? O que ele tem que fazer, irmão? Se assenta, calcula para ver se vai dar para estar vendo o futuro. E mais do que isso, para encerrar, eu encerro aqui. Glória a Deus que Deus deu tempo. Neemias, que realiza sonho, é fiel ao propósito que colocou no coração. É uma coisa tão simples, né? Tão simples, mas tão, se colocada em prática, tão verdadeira. Veja bem, fiel ao que Deus colocou no coração. Neemias poderia dizer assim: ah, sabe uma coisa? A obra aí está tão difícil, acho que eu vou voltar para Suzano novamente, porque lá estava uma beleza. Essas muralhas que fiquem aí, deixar pela metade, certo? Só que ele foi fiel até o fim. Ele começou e terminou. Então, para realizar sonhos, vamos ser fiel àquilo que Deus colocou no nosso coração. Seja fiel a esse propósito que Deus colocou no teu coração. Eu não sei se é no financeiro, sentimental, material, espiritual, mas seja fiel com o teu propósito. Eu não estou falando de você ser fiel apenas com Deus, mas isso daí é uma coisa que nós temos que ter, mas fiel ao propósito. O que é o propósito? Você disse assim: esse ano eu vou ter uma vida de oração, então esse ano tenha uma vida de oração. Esse ano eu vou vir para a igreja na segunda-feira orar, então venha. Vai chegar dias que você vai ter vontade de ficar em casa, vai ter vontade de você ficar lá, mas seja fiel ao teu propósito. Eu coloquei um propósito nesse ano de levantar todos os dias pela manhã, às 6 horas da manhã, e primeiramente lá fazer uns exercícios físicos. Depois disso, eu vou ter um período da leitura da palavra. Hoje eu levantei, a hora que eu levantei da cama, tocou o despertador, contei para minha esposa, a hora que eu acordei assim, ó, sentei na cama. Eu tentei levantar, parecia que tinha um elástico amarrado na minha cintura, para a cama, dizendo assim: volta para cá novamente. Isso aí é terrível, mas a disciplina é a mesma coisa que você falar assim: eu não vou tomar refrigerante, eu não vou comer gordura, eu não vou fazer isso. Mas quando chega naquela hora assim, parece que fica assim, aquela luta, aquela batalha. E a mesma coisa é o propósito que Deus colocou no nosso coração. Tem propósito que você fala com Deus assim: Senhor, eu vou ler a tua palavra esse ano inteiro. Aí você vai, dia 1, capítulo 1, dia 2, capítulo 2. Vai ter aquele dia que você vai chegar em casa e vai estar lá no capítulo 50 do Gênesis, você vai abrir. Meu Deus, que sono, que preguiça. Ah, sabe uma coisa? Deixa quieto. Aí você desiste. Aí no outro dia você pensa assim: bom, já que ele perdeu o capítulo 50, não vou ler mais. Já era. É isso ou não é isso? Ah, eu comecei na campanha que eu estava lá fiel na quarta-feira. Perdi uma. Ah, não vou mais. Não faça isso em nome de Jesus. Caiu, levante e continue em nome de Cristo. A pior tentação não é para você cair, a pior tentação é para você permanecer. Se coloque em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. Eu quero orar pela vida dos irmãos essa noite. Eu quero orar pela tua família. Eu quero orar pela tua casa. Eu creio, mas que eu estou pregando aqui, que é um tempo de restauração. E a restauração começa aqui, ó, dentro do teu coração. E daqui ela vai partir para cá, e ela vai se expandir. Dentro da tua casa, da tua família, dentro desta igreja, em nome de Jesus. Restituindo. Restituir aquilo que um dia foi perdido e que talvez você tenha saudades. Aquela presença de Deus. Aquela comunhão com o Senhor, aquelas línguas que talvez você falava lá no início. Aquela vontade de orar que você tinha e já parece que não tem mais. Aquela comunhão com o Senhor, Deus quer fazer isso na nossa vida. Por várias vezes eu falo assim: Senhor, eu preciso ser aquele jovem que iniciou, que orava mais,
que buscava muito mais. E eu sei que isso não é coisa da minha cabeça. Quando vem para você aquele sentimento, eu preciso orar, não é a tua carne, é o Espírito Santo dizendo assim, eu quero ter um tempo com você. Quando vem aquele sentimento para você assim, meu filho, levanta e orar de madrugada, e você diz assim, não, mas acho que é coisa da minha cabeça. Não é da tua cabeça, é o Espírito Santo te convidando para orar com Ele. Oh, glória a Deus. A tua vida espiritual, irmãos, em comunhão com Deus, vale mais do que qualquer coisa. Eu falo isso orientado pelo Espírito Santo de Deus, porque eu sei quando Deus está falando. Talvez você está falando assim, pastor, mas eu queria que eu estou buscando isso e isso e aquilo, mas comece primeiro. E Jesus disse isso, primeiro. Não comece, irmãos, a colocar o alicerce, depois o tijolo primeiro, para depois o alicerce. Comece pelo alicerce. O que é isso? O alicerce é buscar primeiro o reino de Deus. Charles Spurgeon, um grande pregador, disse assim, quando a nossa comunhão com Deus for pequena, tudo vai ser pequeno. Quando a nossa comunhão com Deus for grande, o resto também vai ser grande. Eu creio nisso, eu sinto nisso que eu estou falando. Querido Espírito Santo, Deus vivo, eu creio, Pai, no nome de Jesus, nesta palavra. Espírito Santo, está aqui a tua igreja, o teu povo, esse povo que o Senhor escolheu, esse povo, Pai, que tem uma identidade, que a marca do teu sangue está sobre a vida deles, Pai. Meu Pai, este povo que está marcado pelo sangue de Cristo, este povo que veio, Pai, também de um cativeiro, estava lá no mundo, Senhor. Um dia estava lá, Senhor, sendo oprimido, mas hoje estão aqui para a tua glória. Hoje estão aqui, meu Deus, louvando o teu nome, Senhor. Há pessoas aqui que têm sonhos, projetos. Há pessoas aqui, Espírito Santo, que precisam de restauração. Precisam de restauração, Pai, na família, no casamento. Precisam, meu Deus, de um sonho que se realiza, Pai, na vida espiritual, na vida material. Pai, o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus de Neemias, Pai. O Senhor é o mesmo Deus de Neemias, o mesmo Deus que fez milagres, o Deus que usou a vida dele, Senhor. Pai, eu creio no nome de Jesus Cristo que o Senhor vai usar pessoas dentro desta igreja, Pai. Como Neemias acreditou na palavra, na promessa, eu creio que o Senhor tem promessas para esta igreja. Eu creio que o Senhor tem promessas para este povo aqui, Espírito Santo. Tira do nosso meio o desânimo, Senhor. Tira e repreende do nosso meio o desânimo no coração. Tira o desânimo do meio da casa, da família, Senhor. Tira o desânimo, Espírito Santo, do Senhor, dos departamentos da igreja, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, tira o medo de fazer, o medo de falar, o medo de pregar, o medo de agir, o medo, meu Deus, de entrar em ação, Espírito Santo. Nos fortalece, Pai. Meu Deus, essa obra é para a tua glória. Meu Pai, tudo que vai ser feito nessa igreja é para a tua glória. Pai, tudo que está sendo realizado na nossa família, as campanhas desta igreja são para a tua glória. Espírito Santo, os cultos dessa igreja são para a tua glória, Senhor. Os crentes que congregam aqui são para a tua glória, Jeová. Meu Deus, os bancos que estão aqui, Senhor, são para a tua glória, Pai. Que o teu nome seja glorificado dentro desta igreja. Que o teu nome seja glorificado dentro desta congregação, Espírito Santo. Realiza uma grande obra, Senhor. Realiza uma grande obra, meu Pai. E agora eu quero que você me ajude a orar por dois inimigos que não estão dentro, mas estão fora. O desprezo e a inveja. Mas eu peço que você ore. Se você só pensar positivo, não vai dar certo. Há um peso, talvez, para você não orar, um desânimo. Mas ore. Ore e repreenda em nome de Jesus. Tem gente de olho no teu casamento. Tem gente de olho naquilo que você tem. Tem gente que queria o teu marido. Tem gente que queria a tua esposa. Tem gente que queria o ministério que você tem, a casa que você tem, os filhos que você tem. Espírito Santo de Deus, por toda inveja de Satanás seja repreendida, toda contenda dentro da casa, toda briga, tudo aquilo que o inimigo tenta colocar, toda zombaria do diabo, Senhor meu Deus, contra a igreja, contra as tuas famílias aqui, Espírito. Repreende em nome de Jesus, Pai. Repreende e contenda. Repreende, Espírito Santo do Senhor, o desânimo dos casamentos, Pai. Repreende, Espírito Santo, a inveja, Pai, dentro dos lares. Repreende, Pai, a inveja contra a tua igreja. Abençoa, Espírito Santo do Senhor, os nossos filhos, Pai. Guarda a vida dos nossos filhos, Jeová da glória. Meu Deus, guarda os bens materiais dos teus servos. A casa é pequena, mas foi o Senhor que deu. Meu Deus e Pai, meu Pai, tudo aquilo que está lá, Pai, foi o
Senhor que deu, foi o Senhor que colocou, ó Deus da glória. Não deixa o inimigo tocar, não deixa o inimigo colocar a mão, Espírito Santo. Guarda, protege, cerca a casa do teu filho e da tua filha, cerca, Pai, cuida da saúde do teu servo, ó Deus de glória, cuida da saúde do teu filho, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, fortalece. Eu sinto a tua graça, eu sinto a tua presença, Espírito Santo. Fortalece a tua igreja, anima o teu povo, Pai. Dá saúde, Pai. Abençoa, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Diga comigo, eu oro e creio. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos estão felizes e agradecidos por essa palavra? Glória a Deus. Quarta-feira que vem, pela misericórdia do Senhor, se Deus permitir, se Jesus não voltar, vamos ministrar aqui o capítulo 3, falando sobre 12 portas. Sabia que cada porta tem um significado, irmãos? Cada porta tem um significado. E essas 12 portas estão presentes na minha e na tua vida, irmãos. E vamos vir, se Deus permitir, na nome de Jesus. Esperemos. Eu não sei de cabeça esse versículo aqui, que é o versículo que nós vamos citar. Romanos capítulo 15, versículo 16, por gentileza. Amém, irmãos? Eu vou ler nessa versão aqui, mas acho que está totalmente ao contrário dos irmãos. Romanos 15, 16, diz assim, vou ler na do irmão Gessé aqui. Diz assim, esse aqui é o versículo que nós vamos aprender, irmãos. Romanos 15. Não é 16, é 13, acho que é 13. É 13, não é 16. Romanos 13? Não, é 13. 13. Isso aí, perdoe. Vamos lá então, pessoal. 15, 13. No 3, 1, 2, 3. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Meus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos. Todos dizem amém. Irmãos, me perdoe pelo horário, eu prometo que quarta-feira eu não passo. Vou terminar 5 minutos antes de 9h.